Olá, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Larissa. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva que será com base em uma pedra dos 7 chakras. Então vamos lá. Do que iremos falar nessa leitura? Do que iremos falar nessa leitura? Chakra laríngeo. Eu não me lembro se é uma sodalita ou se é um lápis lazuli. Eu acho que é lápis lazuli, mas de qualquer forma são pedras do chakra laríngeo que dizem respeito à comunicação, à expressão, a expressar tudo que diz respeito ao chakra laríngeo. A gente pode interpretar como a nossa expressão no mundo. Acho que o meu óculos tá fazendo... Vou tirar o óculos pra... tudo que diz respeito ao chakra laríngeo diz respeito sobre como a gente se expressa. E a gente precisa ter em mente que se expressar, a autoexpressão, ela não é somente relacionada à fala, apesar de sim, a região do corpo que está relacionada, atrelada a esse chakra, diz respeito à laringe, né, que é onde sai a nossa voz. Mas a gente pode abranger a nossa expressão para todas as formas de expressão que nós temos. Seja a nossa expressão através da comunicação, seja através do nosso corpo, porque a gente se expressa através do corpo também. Seja através da arte, porque a arte é uma forma de autoexpressão, né? Enfim, todas as formas possíveis que você possa ter em mente sobre como a gente pode se expressar no mundo dizem respeito a uma expressão do chakra laríngeo. Então, aqui iremos falar sobre expressar emoções, expressar sentimentos, expressar pensamentos. Logo, nós podemos também falar sobre a dificuldade de expressar emoções, sentimentos, pensamentos, sobre quando a gente não consegue expor aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente para o outro pelo medo, talvez, de ser julgado, pelo medo de ser condenado, pelo medo de ser humilhado, ridicularizado. Enfim, muitas vezes o que acaba bloqueando a nossa fala e a nossa expressão no mundo é exatamente o medo do que o outro vai pensar ou a forma que o outro vai reagir através daquilo que eu falei, através da forma que eu me expressei, né? Então, pode falar disso, sobre um bloqueio na nossa expressão, seja através da fala, seja através de qualquer outro modo. Ou também nós podemos pensar em uma hiperestimulação desse chakra, né? Um chakra laríngeo hiperativo, quando se fala muito e às vezes não se quer dizer nada com a fala, ou de fato o bloqueio nessa comunicação, o bloqueio na fala, o bloqueio na expressão. Então vamos lá. Deixa eu ver como que eu vou começar aqui. Eu vou separar alguns decks. Eu vou pegar aqui o tarô do Osho. Eu vou pegar o egípcio de Kir. E vou pegar também o oráculo de Delfos. Então vamos lá. Vamos ver. Vou dar uma embaralhada neles. Vamos ver qual será a mensagem. No que as pessoas, o grupo de pessoas, ou a pessoa em específico que está do outro lado, quem ressoar com essa mensagem está encontrando dificuldade em se expressar. O que esse grupo precisa saber? Qual a mensagem, qual a orientação?
Então vamos lá. Eu vou começar abrindo aqui com o tarô do Osho. Espiritualidade, por favor, qual a mensagem para esse grupo que precisa trabalhar mais o chakra laríngeo, expressar as suas emoções, os seus sentimentos, expressar com clareza, com objetividade, com harmonia. O que essas pessoas precisam falar e não conseguem falar? Sobre o que essas pessoas precisam falar, mas não conseguem? O que impede essas pessoas de falarem? Qual a mensagem, por favor, espiritualidade? Qual a mensagem para esse grupo? Qual a mensagem, por favor? Qual a mensagem? Opa, caíram aqui muitas. Qual a mensagem, por favor? Espírito brincalhão. Projeções. A não materialidade. A existência. E no fundo do deck, a harmonia. Bom, geralmente, quando algumas coisas tentem a bloquear e impedir a nossa comunicação de ser mais autêntica, de ser mais fluida, de falar mais da nossa essência, o que impede geralmente é exatamente aquilo que eu mencionei, é o medo da forma que o outro vai lidar com aquilo, enfim, é a forma com que eu projeto os meus medos, as minhas inseguranças, os meus próprios bloqueios no outro. E muitas vezes essas projeções que a gente vai criando na nossa mente, elas de fato impedem que a gente expresse a nossa autenticidade. Você percebe que essa carta, ele tá leve? Por isso que se chama o espírito brincalhão, porque ele expressa o que há de mais autêntico dentro dele. Então, se ele é risonho, se ele é expressivo, se ele é brincalhão, se ele é leve, se ele é engraçado, e geralmente ele pode estar num entorno de pessoas muito rígidas, muito sérias, que se controlam e que se privam demais, o que acontece é que acaba havendo uma projeção para com essas pessoas e logo um medo. Bom, se eu estou cercado por um meio em que impede e que não permita que eu seja quem eu de fato sou, eu me fecho. Eu me fecho e eu não expresso de fato a minha existência, a minha singularidade, aquilo que tem de mais profundo no meu ser. Eu me fecho muitas vezes para compreender e para aceitar muitas coisas que às vezes nem eu mesmo sei que eu tenho dentro de mim. Para mim, a carta da não materialidade é tudo aquilo que não chega a ser visível aos nossos olhos. Então, muitas vezes, nós acabamos nos envolvendo pelos padrões e pelos comportamentos, por aquilo que está à nossa volta, a gente vai seguindo, como se a gente fosse seguindo uma massa. E a gente não dá visibilidade, a gente não deixa a nossa essência de fato vir à tona, aquilo que é de mais profundo do nosso ser, justamente pelo medo, pelas projeções que a gente vai colocando no nosso externo, que muitas vezes nos diz que a gente não pode ser espontâneo, que a gente não pode ser autêntico, que a gente não pode ser nós mesmos. Então, a mensagem inicial que nós temos é um convite para você trazer harmonia para si e para você trazer um olhar diferente para o meio em que você se encontra. Que tudo bem, eu concordo que
o medo pode ser de fato de ser julgado e ridicularizado e talvez estar na boca dos outros simplesmente por você ser quem você é na forma de se expressar, por você mostrar a sua leveza para o mundo, por você de fato deixar vir à tona aquilo que há dentro de você. Mas quando você continua reprimindo isso dentro de você, você continua dando espaço para se trair e para continuar seguindo um meio que às vezes não diz respeito a algo que de fato vibra com você, que na realidade muitas vezes você só tá seguindo dessa forma e tentando se encaixar e se enquadrar desse modo, porque você projeta que talvez seja a melhor forma que você vai ser aceita pelas outras pessoas. E aí você vai se fechando e não dando espaço para sua verdadeira existência, para aquilo que há de mais singular dentro de si. Então é um convite para você trazer harmonia para o seu ser, especialmente na forma que você se expressa para o mundo, seja através da sua fala, seja através da arte, seja através da sua roupa, né? Até mesmo da forma que você se expressa fisicamente, a forma que você se expressa com relação às suas vestimentas mesmo, a forma que você se porta, a forma que... o que você de fato é. É um convite para você trazer a leveza da autenticidade. Você percebe que a gente começa aqui com a carta do Espírito Brincalhão. Ele não tá interessado no que as pessoas rígidas e fechadas e sérias, ele não tá interessado no que as pessoas vão pensar dele, porque ele tá expressando a leveza dele. E você percebe que aqui nós temos golfinhos. O golfinho é uma carta de leveza, é uma carta de água, é uma carta de emoção. Então, uma outra mensagem que nós temos também é para que você abra espaço para suas emoções, é para que você possa abrir espaço para sentir e vivenciar as suas emoções como elas de fato devem ser vivenciadas, para que você não queira racionalizar essas emoções. Inclusive, com a carta da não materialidade aqui, é mais uma vez aquilo que muitas vezes não chega a ser visível aos nossos olhos. Quando a gente pensa na fé, a fé não é visível aos nossos olhos. A fé é algo sentido. E a emoção é assim também. A gente não pode racionalizar a fé, até porque a gente não tem uma comprovação exata, né, em termos materiais e racionais, científicos, de muitas coisas do plano espiritual. Exatamente por isso que se chama fé, está no campo do metafísico, está no campo do oculto, daquilo que muitas vezes não é visível a todos os olhos humanos. É aquilo que você sente, é aquilo que você intui, que você percebe. E as nossas emoções, muitas vezes, também a gente lida dessa forma. A gente não tem que ficar racionalizando aquilo que a gente sente. A gente tem que trazer a leveza para o que de fato é leve. Emoção, um sentimento de amor, um sentimento de paixão, um sentimento de alegria. A gente não traz a razão para isso, a gente só sente. A gente não fica racionalizando, então agora eu tô muito alegre e tal. A gente pode até fazer isso para tentar nomear as nossas emoções para que elas fiquem mais compreensíveis para o nosso processo. Mas a gente... O curso natural não é que a gente fique racionalizando a todo momento, mas sim que a gente possa sentir isso, que a gente possa abrir uma porta para de fato sentir. É a leveza do sentir. É a leveza do presenciar, a leveza do vivenciar. A gente não racionaliza muitas coisas, a gente só sente. E isso diz respeito também quando a gente vai se expressar. Muitas vezes a gente não tem que ficar racionalizando o que o outro vai pensar sobre a minha forma autêntica e sobre quem eu sou na minha vida, como que é a minha essência, se eu sou uma pessoa espontânea, se eu dou risada ou se eu sou cara fechada. As pessoas, elas não... A gente não tem que ficar se preocupando com isso. A gente tem que ser quem a gente é. E naturalmente, a gente sendo quem a gente é, a gente mostrando a nossa pessoa para o mundo, aqueles que se afinizam e
de fato precisam estar na nossa vida, gostando dessa nossa essência, essas pessoas vão estar ao nosso lado. Os que não tiverem que estar, não vão estar. E se a gente fala, então, em um ambiente em que muitas vezes você possa se reprimir e reprimir quem você é, justamente para que você possa fazer parte disso, é um convite para você repensar a forma que você tem levado a sua vida. E por quê? Por que reprimir quem você é? Para estar e caber em algum lugar. Eu vou dar continuidade aqui com... Na verdade, não. Eu vou dar continuidade com o tarô akáshico. Continuidade com o tarô akáshico. O que mais nós precisamos saber sobre essa mensagem? O que mais com o tarô akáshico? O que mais, por favor, espiritualidade? O que mais? Esse deck é muito grande pra minha mão, mas enfim. O que mais? Tá, muitas cartas. Preso nas ruínas. Eu vou pela ordem. Primeiro veio aqui a reflexão. Preso nas ruínas. Aqui eu tô me comunicando talvez com um grupo de pessoas, ou com uma pessoa, com alguém que tem guardado muitas emoções pra si, que tem se fechado, que muitas vezes sente, racionaliza demais isso e se fecha, e não consegue expressar. E isso é um sofrimento muito grande. A gente precisa falar daquilo que a gente sente, a gente precisa falar daquilo que a gente passa. A gente precisa compartilhar as nossas coisas com alguém. A gente precisa compartilhar os nossos medos, as nossas inseguranças e até mesmo aqueles sentimentos que às vezes a gente não consegue nem nomear o que é que a gente tá sentindo, mas a gente precisa pelo menos compreender o que é esse sentimento, como que eu vou lidar com eles. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Espiritualidade, por favor. O Divino Curador. Intricácias e indústrias. E no fundo aqui o Oráculo de Delfos. Bom, nós temos algumas mensagens. Ainda sobre essa questão que eu mencionei, de pessoas que têm guardado muitas questões para si, talvez muitas coisas do passado, muitas coisas que talvez ainda são um trauma, talvez na sua vida, muitas coisas que ainda são muito sensíveis para você, muitas coisas que talvez você de fato nunca tenha compartilhado com ninguém, que só você sabe sobre isso.
é um convite para que você realmente possa procurar ajuda, para você falar sobre esse assunto, para você poder trabalhar o seu chakra laríngeo, trabalhar a sua expressão. Se você tem dificuldade, de fato, para se comunicar, você pode começar a trabalhar isso através da expressão artística. Muitas vezes, e você pode falar assim, ah, mas eu não sei escrever, eu não sei pintar. Gente, a gente não precisa saber. Hoje em dia parece que se tornou uma coisa assim, ah, eu só vou pintar, ou eu só vou desenhar, ou eu só vou escrever, ou eu só vou cantar se eu tiver um dom para isso. Não, por favor, a gente pode fazer essas coisas, a gente pode se expressar artisticamente como hobby. A gente não precisa ser bom em tudo. A gente pode ser simplesmente o que a gente é. A gente não precisa ser um Pablo Picasso. A gente só precisa talvez pegar um papel e começar a rabiscar. Isso já é uma forma de se expressar. O que você está colocando para fora? Que emoção que você está colocando para fora? Você pode começar a fazer isso, por exemplo, você pode pegar uma folha de sulfite e você pode pegar lápis de cor e começar a rabiscar. E aí, talvez, por exemplo, eu vou rabiscar alguma coisa da cor vermelha. Aí você pode colocar ali que sentimento que vem ali na hora. Aí você já vai conseguir começar a nomear os seus sentimentos. Você já vai conseguir começar a trazer, a dar luz para aquilo que está muito dentro e muito guardado de você. Você vai conseguir colocar para fora. Você vai conseguir transmitir para a matéria, passar para a matéria aquilo que é muito profundo. Talvez uma simples atividade dessa, que na verdade não é simples, ela já possa te trazer algum alívio. Você talvez possa começar dessa forma, mas o convite é que de fato você procure uma ajuda, é que de fato você possa buscar um profissional capacitado para te ajudar, para que você possa falar sobre o que você sente, para que você possa compreender isso que é tão profundo, que faz você se sentir preso nas suas próprias emoções, preso nos seus próprios traumas, preso às vezes no passado, naquilo que já foi muito sofrido para você, para que você possa ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um significado diferente para uma coisa que foi muito sofrida, para uma coisa que foi muito dolorida, para uma coisa que foi muito traumática para sua vida. E esse processo não é de um dia para o outro, esse processo é um processo longo, é um processo dolorido, mas se você não escolhe estar nele, se você escolhe continuar protelando, não estar no seu processo, que é de fato o quê? Encarar as suas dores, encarar as suas emoções, falar sobre as suas emoções. Enquanto você não coloca, é aquilo que eu falo, eu falei isso esses dias em algum lugar, você coloca a sua tristeza aqui do lado do seu lado ou da sua frente e você fala, vamos conversar agora? O que é que tá... Por que você ainda tá tão presente na minha vida, na minha mente, no meu coração? Por que você ainda me causa tanta angústia, tanto desespero, tanto medo? Ou pra raiva? Por que a raiva, gente, o sentimento de raiva, ele pode atrapalhar muitas coisas, ele pode atrapalhar inclusive a nossa comunicação. Por exemplo, enquanto a tristeza pode, talvez, causar um bloqueio muito grande de, por exemplo, a gente não conseguir expressar aquilo que a gente sente a tristeza e a gente guarda ela, e a gente não fala sobre ela. No entanto, a raiva, muitas vezes, ela pode se demonstrar de uma forma oposta. Geralmente, a raiva pode ser o quê? Eu sinto muita raiva, então eu abro a caixa de Pandora e solto os gatos e lagartos. E aí é uma comunicação agressiva, é uma comunicação que ainda assim está desequilibrada. Então, por isso que é tão importante a gente falar, compreender as nossas emoções. Por isso que é tão importante a gente curar as nossas emoções. E você percebe essa carta você percebe que para construir esse monumento é uma arquitetura, né? Para construir isso, a gente precisa de várias formas diferentes, a gente precisa de vários pedacinhos e
E esse homem, ele tá ali, né, a gente tem os pergaminhos aqui, para que ele possa talvez seguir, né, como se a gente fosse um quebra-cabeça, né, se a gente pensa numa arquitetura dessas. São vários pedacinhos, é tudo muito, tudo muito minucioso. E o que isso fala para mim? As nossas emoções dentro da gente é como se fosse assim. E geralmente, muitas coisas elas vão se encaixando, elas não estão desconexas, elas estão todas conectadas, né? Por exemplo, o sentimento de tristeza, ele tá conectado com algo de muito profundo de lá de trás, para que muitas vezes ele possa ressurgir agora. Às vezes é algo que de lá de trás não foi curado. Então, quando a gente começa a falar, é como se a gente começasse a dar forma para algo que talvez é muito mais profundo, que às vezes a gente não tem nem conhecimento. É como se a gente fosse juntando vários pedacinhos desses. Falar sobre as nossas emoções, trabalhar a nossa cura, é como se a gente começasse a juntar várias emoções, vários desses processos, para que então a gente desse forma e, nomeando cada um desses processos, a gente conseguisse trazer para nossa consciência e significar de uma forma diferente o que de fato acontece na nossa vida. Então, o convite é de fato esse, que você possa olhar para suas emoções, né? Muitas pessoas aqui podem ter contato com a lua cheia. A lua cheia fala sobre o ápice, o auge das nossas emoções. Você pode... eu posso estar me conectando com pessoas que podem gostar muito de entrar em contato com a lua cheia, né, que refletem muito durante o período da lua cheia. Isso é um detalhe, né, que eu trouxe, mas enfim. No fundo, você é o seu próprio oráculo. Você sabe o turbilhão de coisas que passa dentro de você. Só que a gente não pode... Muitas vezes a gente acha que a gente vai dar conta de tudo e que a gente tem que guardar tudo pra si, sabe? E até mesmo guardar, ele está relacionado a processos muitas vezes traumáticos. Por quê? Porque geralmente se eu tenho... Vamos pensar numa traição, por exemplo. Se eu fui traída na minha vida por alguém que eu tenha confiado muito, que eu tenha contado muito sobre a minha vida, que eu tenha falado muito sobre as minhas emoções, que eu tenha me aberto, enfim, que eu tenha... se para essa pessoa específica ou para um grupo de pessoas, um momento na minha vida eu consegui me expressar. E aí eu sofro uma traição, há uma quebra de confiança com essa pessoa, com esse grupo de pessoas. O que acontece é que isso vai ser um trauma para mim. Logo, como que isso pode se caracterizar na minha vida? Bom, hoje eu me fecho. Hoje eu já não consigo confiar nas pessoas. Hoje, para mim, para que eu possa ter um olhar diferente, é um longo processo para que a confiança possa se restabelecer novamente. E ainda assim, provavelmente muito dolorido que isso de fato, para que isso de fato venha acontecer. Mas para que esse processo possa voltar a acontecer, eu preciso trabalhar pedacinho por pedacinho, devagarzinho, mas eu preciso curar isso dentro de mim. Senão, todas as minhas relações, todos os processos que eu vou continuar vivendo, eles vão continuar sendo como se eu estivesse presa dentro de mim, presa dentro das minhas emoções, presa dentro dos meus pensamentos e sem poder contar com alguém. Bom, eu vou finalizar aqui com uma mensagem do Oráculo de Delfos. Uma mensagem final com o Oráculo de Delfos, por favor. Uma mensagem final com o Oráculo de Delfos. Qual a mensagem final, por favor, espiritualidade? Eu vou aceitar. Não, muitas cartas.
Aceito? Tá, eu vou aceitar. Eu vou aceitar na ordem, vieram mais cartas aqui, mas eu vou aceitar. Aqui veio time do amor, a estrela, a difícil lição e amor familiar. A inspiração. Eu vou deixar ela aqui no canto. E no fundo do deck, a beleza. Bom, uma opção sobre a dificuldade de expressar sentimentos. Sobre essa questão da dificuldade de falar, por exemplo, vamos pensar com relação a esse time do amor sobre uma questão de, por exemplo, se você gosta de alguém e você tem dificuldade de falar para essa pessoa e de expressar suas emoções. Aqui é, de fato, esse convite para que você venha refletir sobre, primeiro, né, o porquê que você tem dificuldade para falar sobre as suas emoções, trabalhar e curar, né? A estrela fala de cura, fala de proteção também, mas trabalhar isso dentro de si, poder curar essas questões dentro de si, mas um convite é para que você possa se inspirar, talvez, através, de fato, das expressões artísticas para você se expressar, né? Aqui veio, né, a carta da inspiração e para mim veio também a carta da beleza. Essa carta da beleza é literalmente uma obra de arte, né? Eu não sei, mas pra mim ela me lembrou muito sobre algo artístico, sabe? Para que talvez você venha se expressar de uma forma artística, seja através de uma música, seja através de um desenho, de uma pintura, da escrita, de uma carta. Gente, hoje em dia, né? Antigamente a gente escrevia mais cartas, hoje em dia a gente pode escrever cartas, porque é legal receber cartas também, né? Aquelas coisas manuais, sabe aquele do it yourself? Sabe aquilo? Bom, eu vou falar a minha perspectiva aqui. Eu acho que hoje em dia, pelo menos eu, assim, eu vejo muito essa questão de presente, quando a gente vai presentear uma pessoa que a gente gosta, é uma forma da gente expressar o nosso amor. O presente é uma forma da gente expressar o nosso amor, né? Tanto que é daquelas linguagens do amor, é o presente. E o que acontece é que muitas vezes a gente acaba presenteando, né? A gente quer presentear o outro com uma coisa muito refinada, com uma coisa muito requintada, um presente muito caro, mas eu sinto que, de fato, um presente, sabe, um presente que pelo menos assim, por exemplo, das vezes que eu ganhei presentes muito especiais, eu percebi que foram, assim, presentes que a própria pessoa fez, talvez, por exemplo, né? Ela conseguiu captar alguma coisa de muito essencial para mim, de muito sensível para mim. E ela mesma teve a própria pessoa, né, geralmente que vai presentear, teve todo o trabalho de pensar. Foi uma coisa extremamente simples, muito simples, comparado a algo requintado, uma coisa... Foi algo simples, se a gente pensa, tô falando assim em termos da sociedade, porque pra mim a maior riqueza tá nesse simples. Mas, enfim, por quê? Por que a riqueza tá nisso? Porque a gente, nesse simples, a pessoa já consegue colocar ali, primeiro, a preocupação de compreender quem você é, de compreender o que você gosta, de compreender o que é sensível pra você, de compreender que muitas vezes naquele simples ela pode colocar muita coisa que é muito rico para você. Então, é você de fato usar a sua criatividade artística para você expressar os seus sentimentos, né? No caso que eu dei esse exemplo de, por exemplo, se você gosta de alguém, um exemplo, né? Que veio essa carta do time do amor. Agora, esse foi um exemplo que eu dei. É você poder usar a sua criatividade de fato através da expressão artística, sabe? É você poder, através de uma música, através de
não sei, talvez através de um desenho, de uma poesia, sabe? Tem muitas formas de a gente poder expressar os nossos sentimentos. E agora com relação, voltando no primeiro assunto sobre quando a gente começou a falar sobre você trabalhar suas emoções, trabalhar aquilo que talvez seja muito difícil para você lidar, se isso pode ser talvez um trauma familiar, algo que é muito difícil para você, mais uma vez, é um convite para você procurar ir em busca de um profissional capacitado para poder te ajudar, te orientar neste processo, para que você possa de fato curar essas questões. Porque as nossas difíceis lições, enquanto elas não são aprendidas, elas continuam e têm uma tendência a se repetirem na nossa vida. Por isso que são difíceis lições. Enquanto elas não são aprendidas, elas vão continuar se repetindo. Então, se é uma coisa, por exemplo, um assunto muito delicado, de ordem familiar, é para que você não desista de trabalhar isso. E se você já está em um processo, né, talvez um processo terapêutico, já está trabalhando isso, é para que você continue trabalhando, para que você não desista. Porque, de fato, as pessoas, elas não querem entrar em um processo terapêutico, né, com um profissional adequado para isso, justamente porque elas pensam que é algo longo e demorado, e hoje em dia o mundo está tudo tão acelerado que elas querem uma solução rápida. Mas, na realidade, as nossas dores mais difíceis, elas não vão ter soluções rápidas. A solução, muitas vezes, é de fato a gente encarar que a gente precisa cavucar aquele buraco e aquela, sabe, literalmente escavar aquilo que tem de mais profundo dos profundos dentro de si, para que então você possa curar isso. E isso não é uma coisa que vai ser entregue num piscar de olhos, como se você fosse num drive-thru e comprasse a cura para meu trauma. Não é desse jeito. A gente precisa passar pelo nosso processo para que a gente possa compreender. E a compreensão, ela muitas vezes, ela é sim demorada. Quantas vezes a gente pode perceber que pessoas passam ali 4, 5 anos na terapia e lá talvez no 6º ano é que elas, mesmo falando daquilo todo dia, aí depois de 6 anos é que vira uma chave absurda na vida da pessoa para que ela de fato compreenda o que ela precisava ter compreendido. Mas é porque aquele momento chegou para ela. Mas para que ela chegasse naquele momento, ela precisou passar por várias outras coisas e revirar várias outras coisas. E não que as nossas questões vão acabar, muito pelo contrário. Você começa o seu processo de cura, você vai perceber que quanto mais você lida com ele, mais você mexe nas suas coisas, mais coisas vão surgir. E sempre vai ser assim. Só que a escolha é você entrar nele. Enquanto você não entra, você vai continuar protelando, continuar guardando, e tudo que a gente guarda vira sintoma, de fato. Tudo aquilo que a gente guarda pra gente, como um trauma, como algo que é muito difícil de expressar, vai virando sintomas na nossa vida. Vira uma dor de cabeça recorrente, vira uma dorzinha de estômago, vira uma irritabilidade muito profunda. Mas essas pequenas coisas, que já são incômodas, elas dizem muito sobre coisas que a gente... Muitas vezes, essas coisas elas até vêm na nossa consciência, aí vem na consciência, eu racionalizo. Eu sinto, né? Primeiro eu sinto. Vem na consciência, eu sinto. Aí eu tento racionalizar isso. Aí tá muito difícil de lidar, eu escondo, eu fecho, eu deixo preso. É como se, tá vendo essas duas pessoas lá no fundo? É como se elas estivessem presas. Elas estão presas, né? Como se as emoções estivessem presas. É como se você não pudesse, você não estivesse dando a liberdade para suas emoções fluírem da forma que elas precisam fluir. É como o curso de um rio. O curso dele é natural. Muitas vezes a chuva vem e aumenta, né? Ou a seca diminui um pouco, mas ele sempre vai fluir. As nossas emoções dessa forma, a gente não pode interromper. A gente precisa deixar elas fluírem.
Mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dar um significado para elas. A gente precisa dar uma compreensão para elas, para que então elas se tornem mais leves dentro da gente e não pesadas. A essência da mensagem é que você não torne o que é leve dentro de você pesado. É para que você torne as suas emoções como elas são. Elas são leves. Elas são como o golfinho. Elas não têm que ser pesadas. E elas precisam também ser expressas. Elas precisam ser expressadas. Elas precisam vir para fora. Você precisa dar luz a elas. E agora que eu me notei a carta do curador divino, que aqui a gente tem o Mestre Jesus, olha, você percebe que ele tá levando, as mãos dele tá levando uma luz verde em direção do chakra cardíaco dessa mulher que tá de azul. Aqui você pode também... E essa carta, ela veio embaixo pra mim da carta da não materialidade, que é a carta da fé, né? Que é a carta do Papa. Então, é um convite também para você recorrer à sua espiritualidade para que você consiga compreender também, né? Porque, óbvio, a gente precisa da nossa ajuda, da ajuda profissional, né? Que eu mencionei aqui, mas na sua fé, no seu momento de oração, você pode também conversar com a sua espiritualidade sobre o que você sente, pedir orientação através da sua fé, como lidar com isso que você precisa falar e não consegue, né? Muitas vezes, a forma da gente se expressar artisticamente, quando a gente coloca num papel aquilo que a gente sente, é como se também a gente estivesse falando com, talvez, o nosso anjo da guarda, enfim, aquilo que você acredita, da sua fé. É uma forma de comunicação com eles também, porque é uma expressão artística. Então, é um convite também, né? Você pode recorrer a... Eu vou sugerir aqui Arcanjo Rafael, a oração de Arcanjo Rafael, para que ele possa trazer cura para o seu cardíaco, para trabalhar algo que é muito difícil para você, das suas emoções, que você não consegue expressar. E também você pode recorrer ao primeiro raio da grande fraternidade branca, que é Arcanjo Miguel, que atua no chakra laríngeo, para que você possa se expressar mais, se expressar com mais facilidade, desbloquear o seu chakra laríngeo. E aí tem várias formas, né, da gente também trabalhar o chakra laríngeo. Você pode comprar você pode comprar uma pedra do chakra laríngeo, você pode fazer uma terapia, fazer o reiki, né, que ajuda bastante a equilibrar os chakras, uma terapia de alinhamento dos chakras, você pode escutar meditação guiada, você pode, isso que eu mencionei, né, trabalhar a expressão artística, desenhar, pintar, cantar é ótimo também, né, cantar uma música que talvez diz respeito àquilo que você sente, uma música que fala muito do que você tá passando no momento, daquilo que se identifica. Você pode escrever, obviamente falar, né? Falar sobre as suas questões com um profissional adequado. E você pode também trabalhar o seu processo de oração, de meditação, se comunicar com a sua espiritualidade, pedir orientação sobre isso que você está passando, para que você possa falar sobre as suas questões, né? Se você quer falar para alguém, se tem uma pessoa específica envolvida nessa situação, que você possa conseguir se comunicar com essa pessoa, né? Que você possa trazer esse impulso para, de fato, se abrir e se comunicar. E é isso. Eu ia até tirar, mas nossa, já tem 44. Eu vou finalizar aqui com um Guardiões da Luz. Vou finalizar com Guardiões da Luz. 44 minutos de vídeo já. Você pode trabalhar o arquétipo de Gêmeos,
na sua vida, que é regido por Mercúrio, né? Que é trabalhar a sua comunicação. Se aqui eu tô me comunicando com alguém, me veio essa informação que tem Sagitário forte no mapa, ascendente, Sol, Lua, Vênus, descendente. Gente, descendente é um aspecto muito importante e as pessoas não falam sobre esse aspecto. Né, algum aspecto em Sagitário, ou Mercúrio retrógrado, não, Mercúrio retrógrado não, Mercúrio em Sagitário, é para que você possa trazer o oposto complementar para sua vida, que é Gêmeos, que é justamente trabalhar a comunicação, a expressividade. Então vamos lá. Qual a mensagem final com Guardiões da Luz? Mensagem final com Guardiões da Luz. Qual a mensagem final com Guardiões da Luz? Guardiões da Luz, para quem se identificar com essa leitura. Lord Shiva, transcendência. Honre a sua força interior. Passos estão sendo dados, dance com o universo. E no fundo aqui, Lady Nada, Heart Awakening. Despertar do seu coração. Desperte para aceitar o amor divino, dar e receber em equilíbrio. Então aqui, essa mensagem transcendência de Shiva, né, para quem se identificar, para que você possa honrar sua força interior. E steps are being given, para que você possa... Steps é quando você... que você possa, de fato... Esses steps are being given, eu sinto muito como você, de fato, possa agir na sua vida. No caso, o que é agir? É se comunicar, dançar com o universo, dance with the universe. Dance com o universo, flua com o universo, não queira se reprimir, se travar, se bloquear, e, enfim, o que é fluir? É você liberar o seu espírito brincalhão, a sua essência. E aqui, para quem se identificar com o sexto nada, para quem se identificar com o sexto raio da grande fraternidade branca, Lady Nada, que é a mestra Ascensa do sexto raio da fraternidade branca, né? Cura, fala bastante sobre o amor universal, fala sobre chakra cardíaco também, dar e receber em equilíbrio, para você poder trabalhar isso também, quem se identificar, né? Enfim, é isso, desejo que eu tenha te ajudado, eu desejo muito que eu tenha te ajudado, que você possa buscar a sua cura, trabalhar a sua comunicação, trabalhar a sua forma de se expressar no mundo, não se reprimir, permitir a sua autenticidade vir à tona. Quem não gostar, paciência. A gente não agrada todo mundo. E a gente não tem que agradar. Uma frase libertadora que você pode levar para sua vida é a seguinte: permita-se desagradar as pessoas. Você vai perceber que talvez no começo isso de fato possa te magoar. Porque se a gente sempre quer agradar e ser bonzinho e estar disposto e disponível para todos e para tudo a todo momento, isso tem um motivo, né? Primeiro você precisa compreender por que você tem essa tendência. Mas, quando você, de fato, coloca um limite na sua vida e fala não, o que é falar não? Falar não para que você não se traia. Quando você fala não para o outro e desagrada o outro, você está agradando a si. Então, permita-se desagradar o outro para que você se sinta mais agradado, para que você se sinta mais autêntico e possa ser de fato quem você é. A partir do momento que você não fere o outro, que você não julga, que você de fato não extrapola o limite do outro e não maltrata o outro, que você não faz nada que atinja o outro, você só é você na sua pureza, não tem por que você se reprimir, se conter para não mostrar a sua essência. E é isso, nós nos vemos